E aí, galera, tudo bem? Bom dia, aqui é Ibson Cabral, estou aqui na Digital Edu, muito legal, num sábado maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, são 30 graus, né? Faz 30 graus agora, pouco nublado, com a máxima de 33 graus e a mínima de 30, não, de 23, muito legal. A parada é o seguinte, hoje é um dia bem especial, num sábado maravilhoso aqui, em que nós vamos hoje atravessar o Atlântico, e a gente vai lá para o continente europeu. E eu vou convidar aqui um amigo meu que já está lá há 5 anos. Tá? A gente já frequentou aqui no Brasil, né, alguns eventos ágeis, inclusive até no primeiro evento ágil que eu participei, ele estava, e a gente tirou até uma foto junto, né, muito gozado. A gente não tinha, assim, presencialmente muita interação, mas a gente estava juntamente no mesmo lugar. E impressionante, quando eu convidei ele lá no Pipocage há um tempão atrás, eu acho que a gente já está nesse vai e vem de lives já tem um tempo, tá? Eu acho que deve ter o quê? Não sei quantas vezes ele apareceu aqui, né, junto comigo. Não sei se depois eu vou confirmar com ele, se foram 3, 4 vezes. Mas é interessante esse tema, né? Que é desvendando a agilidade na Europa. Tá? Ele vai falar o que vai esperar de um profissional brasileiro lá na Europa, tá? Ele está em Portugal e ele vai estar aí, estava se arrumando aqui, eu estou contando essa historinha toda que ele está fazendo, né, se posicionando aqui no backstage aqui do nosso amigo Digital Edu, do meu amigo Wagner Dumont. Que legal, né, cara? Maravilha, né, cara? Tá maravilhoso esse dia aqui, gosto muito. Então, meu amigo, vamos chamar o... Acho que já está preparado? Está preparado já? Dá um ok assim? Já pode? Já pode, então já deu ok. Eu vou chamar ele aqui ao palco do Digital Edu. Fala, meu amigo Wagner Leão, tudo bem? Olá, Ibson. Olá, audiência, tudo bom? Tudo jóia. Vem cá, meu camarada, a primeira vez que você está aqui no Digital Edu, eu queria que você se apresentasse, tá? Não precisa correr, não. Fica à vontade de apresentar aí, contar sobre a sua vida, um pouquinho. Quem é o Wagner Leão na Fila do Pão, daqui na Digital Edu? Diga aí. Boa. Antes de mais nada, eu sou um eterno aprendiz, uma pessoa que gosta, simpática, gosta de falar com todo mundo, fazer amizades, gosto de ajudar. Eu acho que esse viés de me ajudar me levou a um outro sucesso da minha profissão, que é a profissão de trabalhar com gestão ágil, né? Profissionalmente, eu estou hoje atuando como Agile Coach, Enterprise Agile Coach, para alguns clientes. Eu trabalho como consultor ágil aqui na Europa. Todo esse mercado aí já há alguns anos, eu diria que efetivamente uns 8 anos. Meu background, falando um pouquinho do background, eu comecei como análise de desenvolvimento de sistemas, sou graduado em análise de desenvolvimento de sistemas, fiz MBA em engenharia de software, trabalhei em diferentes posições na área de desenvolvimento de software, desde ser programador, processamento de dados, depois programador, web designer, na época do web designer, né? Isso aí. Analista de negócios, analista de requisitos, que é uma coisa que não se usa mais, né? Na época de modelar sistemas utilizando modelagem UML. O ML, nossa senhora. E aí fui mudando de posições, né? Até assumir a posição de Scrum Master. E aí, desde então, venho trabalhando na parte de liderança de equipes em desenvolvimento de software, utilizando gestão ágil. Que legal, cara. Bacana. Eu achei essa trajetória muito boa, porque foi uma coisa bem, assim, aos pouquinhos a gente foi se transformando, né? A sua trajetória é muito parecida com a minha, e eu também fui analista, eu fui tester, antes eu fui tester também, já programei também. Também fui Então. A gente está meio completo, né? Porque eu fui um pouco antes, eu fui operador de computador, cara, IBM, aquelas fitas, Também fui, na década operador de 80. Cara, como é que pode, né, cara? É uma evolução. Quem diria, né, que a gente estaria nesse momento aqui? Eu sempre volto a dizer, cara, a gente tem a possibilidade de ter um canal de televisão aqui. Você diria que há 20, a 30 anos atrás já teria isso? Tem o microfone, está falando para o mundo, né? A gente está falando para o mundo aqui, é muito interessante. Mas vamos aí para o assunto de hoje, meu camarada. E aí? A pergunta é, o que esperar, né, de um profissional brasileiro em terras, né,
tanto na Europa, vamos dizer assim, né? No caso, você está hoje sitiado, né, em Portugal. Onde é que você está em Portugal? Eu estou entre Portugal e Alemanha, né? Tenho cliente na Alemanha, cliente em Portugal, eu estou nesse trânsito aí. Mas minha morada fiscal é em Portugal e agora eu estou mais tempo aqui, até porque eu iniciei o mestrado, então vou ficar muito mais tempo aqui, mas de vez em quando tem que ir para lá, passar um tempo lá. Mas basicamente, minha morada é aqui em Portugal. Pô, que maneiro, cara. Eu acho interessante. Uma das coisas que não pode faltar em uma pergunta que todo mundo faz. Ah, eu vou para Portugal, que lá se fala português, né? Aí o cara que é desavisado, tá? Isso. Acha que, não, vou lá arranjar trabalho, vou lá em português mesmo. Só tem uma pessoa que eu conheço, não sei se você conhece, que ele disse declaradamente, ele teve uma sorte danada, mas ele conseguiu, inicialmente, o emprego na área de tester falando português. Olha, Tá? é possível, Ibson, é possível. Mas esse é um ponto muito interessante. Primeiro, a sua pergunta em relação ao que esperar do profissional brasileiro em Portugal, acho que tem duas perguntas aí. O que Sim. esperar do profissional brasileiro na Europa e o oposto também, né? O que o profissional brasileiro deve esperar das empresas nesse mercado? São duas perguntas que eu fiz uma anotaçãozinha aqui para a gente não deixar passar. Mas vamos a esse ponto aí que é realmente muito importante. A gente tem a gente tem uma ilusão, né? De que o fato de Portugal ser um país onde a língua nativa é o português, você vem para cá e você vai encontrar facilidades aqui por conta do idioma. Quando, na verdade, Portugal é um país pequeno. A maioria dos projetos aqui eles estão financiados por outras empresas da Europa. Né? A grande maioria dos projetos aqui são projetos que atendem diversos países da Europa. Então, eu, sinceramente, desde que eu me mudei para cá, eu nunca trabalhei em um projeto que não precisasse falar português. Obviamente, existe, por exemplo, existe projeto do governo, que eu conheço pessoas que trabalham lá, que no dia a dia se comunicam só em português, nunca precisaram falar inglês. Mas a grande maioria dos projetos são projetos internacionais, então você realmente tem que falar inglês. Outra coisa interessante Portugal é o 7º país do mundo não nativo da língua portuguesa em que melhor se fala português. Desculpa, não nativo da língua inglesa em que melhor se fala inglês. Correção aqui. Todo mundo fala inglês, né? O dia a dia, se você quiser sair daqui, eu estou na minha casa, se eu quiser ir no mercadinho aqui, só me comunicar em inglês, todo mundo vai falar inglês. Você vai na padaria, fala inglês. Você vai no mercado, fala inglês. Se você for no atendimento de saúde, qualquer coisa que você quiser fazer, todo mundo fala inglês no dia a dia, né? Por exemplo, estou fazendo mestrado agora, é tudo em inglês. O dia a dia, as pessoas se comunicam em inglês. O pessoal do escritório do mestrado da universidade envia um e-mail para você em inglês, está tudo em inglês, o ambiente é tudo em inglês. Então, a gente tem essa ilusão de que, aqui se fala português e vou para lá que vai dar tudo certo, porque eu falo português também, não falo inglês. Isso aí muita gente pensa que é assim, né? Inclusive, como a gente citou agora o inglês, teve até um português aqui, lá no Pipoca Ágil, teve até um cara nativo, né? De Portugal, foi fazer um episódio lá. Eu vou trazer ele aqui também para Digital Edu. E ele falou, Ibson, recomendo o brasileiro estudar o português, mas ele falou assim, tem que melhorar a pronúncia. Eu não sei se ele falou assim, o padrão, às vezes, de algumas empresas que querem melhore a pronúncia. Tá? Então, tem um outro amigo meu aí, também, que ele fala, realmente, algumas empresas, algumas entrevistas, eles ficam assim, meio ressabiado até com a sua pronúncia. Então é legal, você sabe inglês, mas a tua pronúncia tá ruim, né? O sotaque tá muito forte. Você já pegou alguma coisa? Você já teve algum problema com isso ou não? Cara, eu nunca tive exatamente um problema direto com isso, mas já recebi recomendações de melhorias, feedback para poder melhorar. E na época, isso foi mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás, eu iniciei um outro curso mais intensivo, né, de conversação com foco justamente em melhorar a pronúncia. Mas eu diria que no dia a dia, aqui, você vai lidar muito com pessoas de diversas nacionalidades, da qual o inglês também não é o idioma nativo dela. O inglês para ela é uma segunda língua e muitas vezes até uma terceira ou quarta língua. Sim. Então, você vai lidar com pessoas de diversas nacionalidades.
e todo mundo se comunicando em inglês, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Vai ter sotaques diferentes, jeito de pronunciar diferente. Isso é bom, do meu ponto de vista, isso é bom porque você acaba desenvolvendo a sua habilidade, o seu listening, né? A sua habilidade de ouvir e compreender em diferentes sotaques. A parte ruim, talvez, é que se você não está lidando diretamente apenas com nativos da língua inglesa, como americanos ou ingleses ou outros países nativos da língua inglesa, você não vai pegar ali as nuances específicas dos nativos, vai pegar o inglês da forma como é falado globalmente, né? Mas, sim, é importante você praticar a pronúncia. Eu diria que muito mais, assim, do que praticar a pronúncia, é você ter mais coragem, desenvoltura e se expor. Esse é o ponto principal. Ontem mesmo, eu estava conversando com uma das empresas que eu tenho contrato aqui, e eles entrevistam muitos brasileiros, né? Foi ontem. Foi antes de ontem, desculpa. Eles entrevistam muitos brasileiros, né? Foi no almoço, assim, estava uma conversa descontraída, e elas trabalham na parte de recrutamento. Elas falaram assim, nossa, vocês são tão bons tecnicamente, eu entrevisto pessoas que são tecnicamente muito bons. Eu ia falar um palavrão aqui, mas muito bons. Só que não falam inglês, Wagner. Eu falei, temos esse detalhe, né? Tem muitas pessoas, nós somos muito bons tecnicamente, mas falta aí essa vivência com o inglês, né? Falta a pessoa se sentir confortável em participar de uma reunião em inglês, em expressar as opiniões técnicas dela em inglês, né? Discutir uma solução em inglês. Falta isso, falta digamos assim, essa coragem, né? Porque às vezes o profissional de tecnologia, desenvolvedor, por exemplo, ele lê documentação em inglês, ele assiste vídeos em inglês o tempo todo, ele consegue compreender muito bem, em diferentes sotaques, porque ele assiste vídeos, tutoriais na internet com sotaques de indiano, a maioria deles, sotaques de diferentes nacionalidades, mas às vezes ele não tem a coragem de se expor, de conversar, entendeu? E eu acho que esse receio que impede muita gente de conquistar, de se expandir internacionalmente, de crescer internacionalmente, como eles mesmos querem. Muitos deles querem, mas falta esse passo. Cara, legal você falar sobre isso. Eu não tinha me tocado realmente, porque normalmente, né, o desenvolvedor é um cara mais introspectivo, né? É uma coisa mais de... Nem abre câmera, nem nada. É muito difícil. Cara, no projeto de simulação de projetos ágeis lá do Pocahontas, eu vejo que a maioria das reuniões, cara, o desenvolvedor não abre câmera. E ainda mais para falar também, né? Para falar. E você falou um negócio interessante. Para se expor na língua inglesa, o cara tem que ter coragem e um desprendimento, né? Porque... E a dica que eu digo que você dá é assim... Quem tá ou aqui no Brasil, ou já está aí em Portugal, na Europa, em qualquer país da Europa, é a pessoa exercitar, né, o seu inglês nas entrevistas, não é isso? Fazer com que... Não tenha medo de você fazer entrevista, porque você vai receber feedbacks, né? Quanto maior número de feedbacks, mais você tem a tendência de você melhorar. É isso aí mesmo? Olha, eu vou contar aqui um segredo, esse segredo aqui especial para vocês, porque eu preparei isso para o meu treinamento. Eu vou montar um treinamento de como passar nas entrevistas internacionais. Na verdade, o treinamento vai ser nisso, o foco vai ser expandir a sua carreira internacionalmente de gestão ágil, e isso vai ser um módulo do treinamento. O que é esse módulo? É como eu fiz para poder evoluir nisso. Tá? Eu trabalhava como Scrum Master no Brasil e não tinha um inglês muito bom. Não era assim aquele inglês perfeito, mas eu tinha confiança. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer as entrevistas. Eu era abordado pelo LinkedIn, comecei a fazer as entrevistas. E aí, obviamente, tem a parte em inglês. O que eu comecei a perceber que às vezes eu não passava para o próximo nível. E não era a questão técnica, era a questão justamente da comunicação. Tem duas coisas. Uma é o modo que nós brasileiros respondemos às entrevistas, participamos das entrevistas. A gente, às vezes, fala demais e, às vezes, tem que ser mais direto, responder. A gente, às vezes, quer contextualizar demais para poder dar uma resposta. E, muitas vezes, o europeu, dependendo da nacionalidade, eles querem resposta mais direta. Se a sua resposta for muito diferente, aí sim você dá um amplo contexto. Mas perguntou, responde. Esse seria o primeiro item. O segundo item que eu fiz, eu comecei a gravar minhas entrevistas. Comecei a gravar, não exatamente gravar a tela, mas eu botava o celular,
com um aparelho gravando as perguntas e respostas. E eu comecei a perceber os meus erros. Um deles era isso. Pô, eu fui perguntado uma coisa, eu viajei na maionese durante a elaboração da resposta, eu fiquei entediada e eu não respondi o que ela perguntou. E só depois de mim ouvir a gravação depois, que eu detectei essas nuances, esses detalhes. Esse é o primeiro item, o segundo item, né? Então você começa a gravar e fazer muitas entrevistas, vai até um nível que você fica bom. Você desenvolve essa habilidade de responder as perguntas, né? E você treina, não tem jeito, você tem que treinar. Você, ouvindo as minhas gravações, eu comecei a perceber o que era mais perguntado, qual era a sequência das perguntas. Então eu pude me preparar para aquilo, né? E hoje em dia, dos últimos 2 anos para cá, Ibson, as coisas evoluíram de uma forma tão grande que você tem ferramentas de IA, o próprio ChatGPT, você pode utilizar o ChatGPT, né, no comando de voz para poder se preparar para a entrevista, né? Então, existem hoje diversos recursos para você se preparar para uma entrevista fora. Então, contei 2 segredinhos aí. Uma é responda diretamente, depois você contextualiza. Segundo, grava as suas reuniões, as suas entrevistas e melhore com o tempo. É interessante, mas muito bacana, cara. E é verdade isso. Às vezes a gente floreia muito, né? Em vez de chegar e perguntou qual é a situação, como é que começou seu projeto, né? Me diga quais são os problemas que você enfrentou no projeto, quais são se você tivesse nessa situação, o que você faria? E a gente conta uma história muito gigante, né? Sim. E pô, mas a característica do português ou do europeu também são pessoas muito diretas, né? Isso que é Sim. uma das características de trabalho, né? Você trabalhar, desenvolver essa parte comportamental do brasileiro e do europeu. Como é que a gente pode falar sobre isso? Já que a gente está falando de linguagem, e vamos falar de comportamento também, né? Como é que é lidar com o europeu, né? No caso, em trabalho, assim, qual é a dica para o brasileiro, né? Tem 2 coisas, mais uma vez, uma coisa que boa e uma coisa ruim. Vou até contar um case que eu ouvi essa semana de uma ex-equipe minha, tá? Primeiro, Sim. a parte para responder diretamente essa pergunta aí, sem enrolação. Eu acho que melhorar a sua comunicação de forma mais direta, de forma mais eficaz, né? Existem formas de treinar isso. Não significa que eu sou expert, eu estou aqui há 5 anos, mas não significa que eu sou expert nisso, mas eu acho que eu Sim. melhorei bastante. A vivência. O outro brasileiro, a gente volta, né, dá um passo atrás, a gente volta àquele comportamento de brasileiro para brasileiro. Mas no ambiente, lidando no ambiente internacional, é você melhorar, ser mais efetivo na sua comunicação. Né? Tipo, direcionar exatamente o que você quer, como deveria ser, né? E por que deveria ser. Muitas vezes você tem que dar um contexto, né, do porquê isso. Às vezes não basta você fazer um pedido, fazer uma solicitação, você tem que dar um contexto do qual é o ganho daquilo, ou qual é a motivação por trás daquilo. Então, estabelecer como é que eu posso dizer? Essas 3 chaves: ser direto, conciso, mostrar o valor da sua proposta, digamos assim, que seria um plus. Um outro ponto é conseguir fazer isso sem perder a brasilidade. Isso aqui que é legal. E eu vou te contar agora um case que aconteceu a semana retrasada. Eu encontrei 2 membros de uma ex-equipe minha. Eu trabalhei num projeto aqui e nesse projeto eu trabalhei como consultor ágil, tive que montar a equipe, trabalhei como... Ok, essa equipe vai ser a equipe piloto, vai trabalhar com o Scrum e a partir dessa aqui todas as outras vão ver como é que se trabalha. E aí, houve um dado momento que eu saí de cena. Né? A equipe está montada, está treinada, saí de cena, um outro Scrum Master assumiu. Né? Uma pessoa, Scrum Master, se não me engano, da Polônia. E aí eles falaram: Wagner, que saudade de você. Eu falei: como assim? Que saudade do jeito brasileiro? Que saudades da retrospectiva, por exemplo. A retrospectiva era diferente, né? Não era aquela retrospectiva onde todo mundo fica com a câmera desligada, sem interação, sem falar. Era uma retrospectiva que eu não precisei ler livros de técnica de facilitação para poder fazer. Eu usei simplesmente a minha brasilidade, né? a minha questão cultural, a minha simpatia. Né? Se alguém, por acaso, lá estava com a câmera desligada, eu, na cara de pau mesmo, chamava pelo nome, não estou vendo teu rosto, não estou vendo você sorrir, coisas assim, entendeu? Então, isso criava um ambiente mais propício à interação, as pessoas interagiam. O mood da reunião era diferente, né? Então, quando eu saí de cena entre uma outra pessoa com outra cultura totalmente diferente,
novamente voltou para o gelo, né? Então, as pessoas sentiram saudade disso. Então, 2 pontos importantes: é você melhorar a sua comunicação, você ser efetivo na sua comunicação, mas não perder as suas características brasileiras. Porque isso é um dos nossos diferenciais, isso dá um destaque para a gente, sabe? Tem pessoas, já ouvi chefe minha, que fala: eu prefiro contratar brasileiro. Para essa função, eu prefiro contratar brasileiro. Por 2 motivos, né? Eu acho que eu já contei isso no Pipoca Ágil, né? Houve um período que a gente estava com um processo seletivo para contratar novos Scrum Master em uma das empresas que eu trabalhava. Scrum Master não, desculpa, Agile Coach. E o processo seletivo era aberto para todos, diversas nacionalidades se aplicavam. Só que, por a vaga ser em Portugal, o salário era um pouco mais baixo em relação aos outros países da Europa. Logo, o maior número de candidatura não vinha de outros países da Europa, vinha de indianos, paquistaneses, ou até mesmo de pessoas da América do Sul. A maioria deles brasileiros. Bom, nós tínhamos um processo seletivo rigoroso, né, com diversas etapas. E alguma das fases, quem passava para as próximas, para o nível 2 ou 3, eram somente os brasileiros. Além do mais, tinha a questão também dessa simpatia, né? Dessa coisa que é muito nossa, sabe? Essa característica nossa de ser simpático, de ser cuidadoso nas palavras, de não ser tão frio nas respostas. E aí, como é que é? A grande chave aqui é você conseguir ser efetivo na sua comunicação sem perder esse cuidado, né? Sem perder esse carinho brasileiro. Porque você falou um negócio bem legal, e é bom a gente ter falado nisso, que as pessoas, às vezes, até em transição de carreira, eu lembro até que há um tempão atrás, teve um cara que eu conversei com ele, entrevistei ele, e ele falou: pô, isso fui para o Chile. Está no Chile até hoje, deve estar também 5 anos no Chile, ou 4 anos no Chile. Ele foi com a cara e a coragem com a família, mas olha só como é que são as coisas, né? Como é o planejar, tá? Que é o interessante, que é o segundo assunto que eu vou entrar. A gente falou em como se planejar, né? A gente falou em comportamento e tudo, mas eu lembrei de uma coisa: como se planejar fazer essa transição. Esse meu amigo lá do Chile, ele falou assim: Y, fui com a família, e eu não me planejei muito bem. O que acontece? Ele pegou uma casa perto do litoral. A casa era úmida demais. Então, os filhos, a esposa, ficaram todo mundo com problema respiratório, e ele ficou desesperado, porque ele também não tinha roupa. Ele não tinha se tocado no frio, né? Ele não tinha planejado, acho que ele não tinha nem ido antes para saber como é que era o frio, ou pesquisado. Ele foi. Vamos embora, tem que ir. Não estou dizendo, eu estou dizendo de uma forma mas ele falou: Y, eu acabei fazendo uma cartilha de como planejar, né, esse tipo de coisa. Então, a gente falou, nós começamos a falar aqui nesse episódio do Digital Edu, né, das características, né, do profissional, a língua, alguns comportamentos, né? E essa fase de transição, quando fala de transição, é de sair, do planejamento de saída do Brasil, alguma coisa assim. A gente pode falar também sobre isso? Podemos sim, podemos sim. E isso que seu amigo fez agora, né, a cartilha, né, eu acho que de suma importância. Eu acho que quem está no processo de preparação deveria dar valor a isso, olhar sempre a cartilha de quem já passou pelaquilo que você quer passar, digamos assim, e talvez evitar alguns percalços aí ao longo do caminho. Eu também eu não acho que eu tive uma grande preparação, não. Até porque a minha preparação foi vir aqui antes. Eu fiz uma viagem para a Europa, visitei alguns países, parei aqui em Portugal. Inclusive, no dia que eu estava viajando a turismo, eu fiz uma entrevista aqui. Tipo, eu estava em Paris e uma recrutadora de Portugal estava me chamando no LinkedIn. Eu falei: olha, vou chegar em Portugal aí daqui a 3 dias. Você quer que eu faça essa entrevista presencial? Ela: ótimo, vem aqui presencial. Eu fiz a entrevista presencial. Então, retornei para o Brasil. Na ocasião, eu morava em Curitiba. E continuei fazendo processos seletivos para diversos países, né? Inclusive, a maioria das vezes era aqui em Portugal. O processo de preparação, no meu caso, ele se deu com levantamento de informações, né? Tipo, eu usei muito o Google Earth para você ver a localização, Google Maps, ok, se eu morar aqui, como é que vai ser a transição entre aqui, esse lugar, entre o cliente, entre a empresa. Então, eu usei Google Maps bastante. Eu usei bastante sites que informam custo de vida. Eu tive bastante informações com amigos meus que já estavam aqui, né, morando aqui, que estão aqui até hoje.
Então, eles me passaram bastante informação. Então, minha preparação foi essa. Na parte do inglês, teve esse ponto que eu te falei da entrevista, né? De eu começar a gravar minhas entrevistas e me preparar para esse cenário. Mas a minha preparação basicamente foi baseada no custo de vida e geografia, né? Logística, né? Isso é muito importante, principalmente aqui no cenário de Portugal, na cidade da Europa toda, né? Onde o preço de morar nas grandes cidades está muito alto. Então, às vezes, você recebe uma proposta aí pelo LinkedIn e você olha, nossa, esse valor tá mais ou menos bom, né? E você não avalia, de repente, que se essa vaga é 100% remoto, se ela é híbrida, se ela é presencial, se ela for presencial. Onde é que você vai morar? Hoje em dia, está muito caro morar em Lisboa, no Porto. Né? As pessoas estão procurando casas a 40 minutos, 1 hora das grandes cidades. Isso não só aqui em Portugal, tá? Na Europa toda, nas grandes cidades. Então, você começa a mapear essa logística, né? De onde você vai morar, com o valor de salário que você tem, qual é o custo de vida, qual é a logística de locomoção, qual é o transporte usado, qual é o preço. Eu acho que essa é uma preparação principal. Outra coisa é a questão do frio, né? As temperaturas, realmente, você tem que vir preparado para isso. Tem que vir preparado para... A geografia é a chave. Você estudar a geografia do local, entender como é que é a dinâmica do local, para você se preparar para isso, emocionalmente. E aí, nesse ponto de geografia, cara, tem um negócio que eu acho muito, muito importante falar, porque uns 2 ou 3 amigos meus já se deram mal. Inclusive portugueses, colegas portugueses, tá? Que migraram para outros países, ficaram um tempo lá, ficaram depressivos e voltaram para Portugal, que tem um dos melhores climas da Europa. Essa parte do clima, por exemplo, falar de um amigo meu que migrou para a Irlanda, né? Ele falou, Wagner, eu ganhava-se muito bem, o salário era muito bom, mas passou o período de verão, que é um período curto ali, 2, 3 meses no máximo, era frio, chuva e vento, frio, chuva e vento. Ao final de um período de tempo, ele estava ficando depressivo, e isso começa a afetar o humor dele, né? Começa a afetar o humor, começa a afetar a produtividade. Eu experimentei isso nos meus primeiros 2, talvez os 3 meses aqui, não, 3 meses não, no meu primeiro ano, basicamente, porque eu mudei para cá, estava no presencial, depois veio a pandemia. A partir da pandemia, eu passei a trabalhar remotamente. E aí, quando eu passei a trabalhar remotamente, eu experimentei um pouquinho dessa sensação de estar trabalhando remoto e ter alguma coisa me incomodando, eu não perceber o que é, e pensar que não era o que era a luz do sol, faltava a luz do sol. Então, eu comecei a sair ao final do expediente, ao final do dia, eu comecei a sair para poder caminhar, né? E detalhe, às vezes, ao final do expediente, você vai caminhar, já está noite. Né? No inverno, às vezes, começa a escurecer às 5 da tarde. Dependendo do país para onde você for, começa a escurecer às 3h40, 3h30 da tarde, já está escuro, no período do inverno. Então, você tem poucas horas de luz do dia. E isso tem um impacto muito grande para quem tem essa energia, que está acostumado. Eu sou do Rio de Janeiro, acostumado com o sol, né? Então, é interessante. Isso é importante a ser falado, o Ibson, sobre a geografia do local que você planeja ir. Olha, sem querer eu estou aqui, o que acontece? Eu não tenho acesso diretamente às perguntas. Então, o meu assessor aqui, a galera que está assessorando, o pessoal da produção, né, mandou aqui justamente uma pergunta que a gente já está respondendo. O Pedro Dias perguntou aqui, bom dia. Quais são os maiores desafios que os brasileiros podem encontrar, né, se aventurar na agilidade na Europa? Aí, legal, aí a gente vai falar um pouquinho da agilidade. No meio profissional e também no meio ambiental. A gente já falou o inglês, já falou do comportamento, tá? Agora a gente está falando sobre a parte ambiental, que é importantíssima. Isso aí, o Wagner, entendeu? Eu tive aqui problema com vitamina D. É vitamina D. Eu também. Eu estava dormindo e acordando, parecia que tinha sido atropelado. Aí fui uma opção de exame, a médica falou, Ibson, você tem que pegar sol, mas eu vou ganhar uma carga, porque eu fico aqui dentro, cara. Na pandemia eu ficava... Se eu não sair daqui, não podia sair, eu ficava direto aqui, não pegava sol. Falei, caramba, eu sofri aqui no Brasil com isso. Agora imagina você, né, como você já está na Europa, a pessoa que não está acostumada com o frio, ter que sair na chuva, no nublado, e não é um tempo, é muito tempo, né? São vários dias, né? Vários meses, né, na realidade. Dias não, são vários meses repetindo aquilo tudo. Isso reflete justamente no comportamento das pessoas também, elas são mais caladas, mais sisudas, pode ter a ver também, né?
Sim. Daí você começa a entender um monte de outras. Você começa a entender o comportamento, né, das Isso. pessoas, né? Eu lembro de uma vez que eu era Scrum Master, não vou falar o nome da empresa, mas eu era Scrum Master em uma empresa alemã. Eu estava aqui em Portugal e trabalhando como Scrum Master em uma empresa alemã e tinha membros da minha equipe, que era da Suíça, da Áustria, indianos, mas eu sempre marco one-on-one, né, com as pessoas. Então, assim, no meu primeiro mês, já fiz o onboarding, vou marcar o one-on-one com todo mundo, né, reuniões individuais com cada membro da equipe, e aí entender um pouquinho mais do contexto deles, né, até para poder entender mais o dinamismo na retrospectiva. Sim. E aí eu mandava mensagem para uma pessoa que era da Áustria, e ele dava reject. Eu mandava um convite e dava reject direto. Eu falei, nossa, que mal educado. Nem comunica, nem manda um descritivo do porquê que ele rejeitou a minha reunião. É porque na minha ordem, eu coloquei ele para quinta-feira à tarde. Quinta-feira, 4 da tarde. Né? E teve outros que eu botei para sexta-feira. Então, assim, eu botei um para cada dia. O de sexta-feira, geralmente, dava reject, falava assim, ou você muda, né, depois que eu passei a entender, ou você muda esse dia ou eu nunca vou atender o one-on-one com você. Porque sexta-feira eu não quero nem reuniões. Já esse da Áustria era curioso, porque ele não dava justificativo de nada, ele só rejeitava. Eu chamei ele no chat, né, na mensagem, para poder tentar entender, eu quero falar com você e tal. E aí ele pedi para ele sugerir uma data. Ele sugeriu uma data, eu me adaptei à data que ele sugeriu, e aí durante a conversa, o cara super legal, super gente boa. Só que, para ele, 3 horas da tarde era o último minuto de sol para ele, já estava ficando escuro. Então ele já não queria mais trabalhar, né? Ele queria sair para a rua. Então Legal. ele nem trabalhava. O contrato dele era um contrato que ele não trabalhava na sexta. Né? E na quinta-feira ele trabalhava só até as 3 da tarde. Então, você tem que lidar, você começa a entender o comportamento das pessoas porque elas são adaptadas ao ambiente que elas vivem. E você tem que começar a enxergar isso e nem sempre ver como uma grosseria, né? Começar também a se colocar no lugar do... O que eu faria se os últimos minutos de sol eu morasse lá na país dele? Eu faria a mesma coisa, eu não quero Sim, reuniões. com certeza. E pegando um pouco da pergunta do Pedro aqui, a gente não falou de agilidade ainda, da agilidade em si. A gente está falando aqui, a gente falou da linguagem, de algum comportamento, a gente falou dessa parte, né, de como fazer um pouco essa transição, né, de um lugar para o outro. Agora, de agilidade em si, né, o que ele perguntou, o que você acha, quando você, assim, qual era a tua expectativa quando chegou aí, durante e agora, depois de 5 anos, o que você acha que mudou na tua cabeça com relação à agilidade, aí dentro das pessoas, com relação ao contexto europeu, né? E aí, conta aí do início, né? Qual é a tua expectativa na época? Boa, contando do início. Minha expectativa, assim como a expectativa de muito brasileiro, por alguma razão, muito de nós crescemos achando que tudo fora é melhor. Foi plantado isso na nossa mente de alguma forma. Não sei quem plantou isso. Se alguém me perguntar, Wagner, eu não cresci assim, sorte sua. Alguém plantou que tudo aqui fora era melhor. E não é. E também ainda bem que não é, porque só sobra mais trabalho para mim, né? Ter mais contratos. Sim, com certeza. Mas a gente cresceu com esse pensamento. E eu também vim para cá com esse pensamento, né? De que tudo era melhor, tudo nossa, tudo muito organizado, é um ambiente muito mais polido, né? Polite. E não é uma realidade, tá? Não é uma realidade. Existe eu diria que no nível de maturidade ágil, assim, eu não tenho dados, eu não estou olhando aqui para dados para poder falar isso. É uma percepção minha, com base na minha experiência, que a gente tem muito mais maturidade ágil no Brasil. Existem alguns pontos para isso. O primeiro deles, ao meu ver, nós somos muito mais... A gente aceita a mudança de forma mais fácil, eu acho. Nós somos muito mais propícios a experimentar coisas novas, a ser mais criativo de forma geral. Já o europeu, ele é mais conservador. Então, existe um processo que funciona há muito tempo, vamos ter muito cuidado ao mudar esse processo, digamos assim. Então, você tem que realmente trazer evidências, você tem que fazer um bom planejamento, você tem que trazer as coisas com calma para poder conseguir ali ganhar espaço, né, e causar a mudança. Principalmente se você for um head de transformação, um agile coach, etc. Então tem que ter muito cuidado com isso. Não que eles são totalmente resistentes, mas é que eles são mais cuidadosos na adoção de novos processos, de novas práticas, de nova tecnologia. No entanto, uma vez que você consegue esse espaço, que você consegue gerar resultado, evidenciar isso,
o mundo se abre para você, as portas se abrem para você, né? As pessoas sentem saudades, nossa, eu gostei muito dessa técnica aí que você implementou, eu nunca nem tinha ouvido falar disso. E não é nenhuma novidade, para você talvez são coisas básicas, né? Tipo, eu vejo coisas que eu já experimentei aqui em alguns cenários que eu fui muito elogiado por isso, e eu fico pensando, nossa, isso é muito básico, né? Como é que se Sim, inicia sim. um projeto, por exemplo, sem pelo menos montar um Canvas de produto, definir um produto, né? Conduzir ali um workshop de facilitação de Canvas de produto, essas coisas todas, coisas básicas, né? E eu ficava assim pensando, nossa, eles não iam fazer. Como é que eles faziam antes? Como é que você faz antes, né? Como é que faz as coisas sem isso, sem essas coisas que a gente considera básico? Então, respondendo a pergunta do Diniz, primeira coisa, gestão de expectativa. Não espera que tudo aqui seja maravilhoso, né? Claro, há raras exceções. Há algumas empresas que têm um nível de maturidade ágil muito bons. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar em alguma de uma cultura de startup e o nível de maturidade ágil lá era muito bom. Então, a primeira coisa é a gestão da expectativa. A outra coisa não é porque é ruim que vai ser ruim para você. Pelo contrário, pode ser muito bom. Do meu ponto de vista, pode ser muito bom, porque você, com experiência, com a sua brasilidade, tem oportunidade de fazer a diferença naquele ambiente, entende? Você trazer coisas novas, às vezes não é nem tão novo, talvez é novo para eles Sim. aqui, mas é novo para você, né? E implementar e galgar posições, né? Ah, interessante. Isso é bem legal a gente falar sobre isso, porque as pessoas acham que. Eu lembro muito bem, eu conversei com um cara que está na França. Não, França? França? É França? Não, desculpa, Inglaterra. Ele está na Inglaterra. Ele é head de agilidade lá no. Foi até um episódio bacana. Ele já foi em 3 episódios, eu acho, aqui, lá no Pipoca. Mas ele é head de agilidade numa área do governo que é assistência, a parte de INSS e Ministério do Trabalho. Tá? Então ele chegou lá, cheio de vontade, né? E vamos digitalizar isso aqui, não vai ter mais carta, né? Não vai ter mais envio de carta, vai ser tudo por e-mail e tudo, papá. E ele planejando isso. Aí um cara lá da Inglaterra, o assessor dele, falou assim: olha só, dá uma olhadinha lá na tua casa, no teu escaninho do teu apartamento lá, vê se. Aí ele foi ver. Dá uma olhada no geral aqui no escritório, geral todo, quantidade de envelope e cartinha. Aqui a cultura ainda está muito baseada em carta física, né? Em correspondência. Então, cara, não adianta você chegar aqui e mudar a cultura pensando que está. Né? E uma outra coisa que eu não sei se você conhece, lá nos Estados Unidos tem o André Suman, é o cara Sim, que saca eu muito. fiz treinamento com o André Suman. Então Ele me ele atende até fala, hoje, tudo bem. Eu mando mensagem para ele, precisando de alguma coisa, ele ele é um cara responde. sensacional. Conheci ele pessoalmente no Agile Trends ano passado. E simplesmente, cara, acho que foi ano passado, né? Ele falou numa entrevista lá no podcast assim, Y, olha como é que são as coisas aqui nos Estados Unidos. Não me lembro qual é a cidade que ele está lá. Eu tenho um cartão de crédito. Então eu recebo a carta do cartão de crédito, a fatura via cartão. Envelope. E dentro do envelope tem outro envelope para eu mandar o cheque de volta. Entendeu? Falei, caramba, Y. É porque ele falou assim: eu não posso abrir o meu aplicativo do banco aqui. Mas se eu abro o do banco brasileiro para o americano, eu falo, cara, mas quanta funcionalidade, quanta feature tem. E a gente acha, justamente, a gente tem essa expectativa de que a gente está para trás, né? A coisa não funciona bem, papapá, tecnologicamente, mas essa não é a realidade. E outra coisa também, que está vou pegar um gancho, a velocidade e o ritmo de trabalho. Como é que é aí? Boa. Antes de responder sobre a velocidade e ritmo de trabalho, eu vou falar mais um pouquinho sobre esse negócio aí. Pode, vamos Eu embora, isso aí. mudei sobre essa questão da diferença, né, do que está avançado e o que não está. Quando eu me mudei do Rio para Curitiba, a minha esposa, na ocasião, assinou o contrato de aluguel de dentro do carro. Eu estava num carro, botei as coisas dentro do carro, estava indo para Curitiba, no meio de São Paulo, a minha esposa fazendo todo o processo de alugar a casa. É claro, uma amiga nossa já tinha visitado a casa, sabia que tudo existe, tudo era real, só que o processo foi todo online.
a gente fez tudo digitalmente, né? Ainda que hoje, eu morando em Portugal, eu preciso fazer coisas com alguma advogada amiga que está no Brasil, e ela manda os documentos, eu assino digitalmente, na plataforma digital, faz reconhecimento facial, etc. Está tudo válido, né? Então, em algumas coisas, a gente está muito mais avançado, né? Pelo menos a gente considera mais avançado. Na Alemanha, na Bélgica, por exemplo, tem muita coisa ainda que é realmente papel. Você tem que mandar uma carta, você quer fazer alguma coisa com o governo, você quer mandar uma carta, esperar a resposta, responder de volta. As coisas são um pouco burocráticas, né? Alguns dizem tradicionais, mas são burocráticas mesmo. E a gente, nesse ponto, está muito mais avançado. Agora, vamos responder a questão do ritmo de trabalho. Cara. Eu acho que depende um pouquinho do ambiente que você está inserido. Eu dei a sorte... o primeiro cliente que eu trabalhei aqui, não vou falar o nome, porque agora, vou falar de ritmo de trabalho acelerado, fica um pouco negativo, né? Sim. Eu dei a sorte de trabalhar no primeiro cliente aqui, tinha um ritmo de trabalho acelerado, mas logo depois veio a pandemia e eu passei a trabalhar remoto. E aí, desde então, só trabalho remoto. Mas, nesse cliente, tem alguns colegas lá que falam um pouquinho do ritmo de trabalho. Fala que tá trabalhando até tarde, é super puxado, as coisas não estão plenamente organizadas, e isso, por não estar organizada, acaba elevando o ritmo de trabalho. Todo o ambiente caótico, não organizado, acaba causando estresse emocional e eleva o ritmo de trabalho. Então, tem dois profissionais nessa mesma empresa. Um está super feliz, super de boa, tranquilo, a outra não está tanto, né? Fala mal. Aqui em Portugal, recentemente eu li, alguém publicou no LinkedIn que Portugal é um dos países onde se mais faz hora extra, se mais trabalha até tarde. Eu acho que é verdade, porque já vi muitos profissionais aqui falarem isso, tá? Mas, de forma geral, a gente entra no horário, sai no horário. De forma geral, não existe essa questão de essa piadinha igual existe no Brasil. Né? Tá saindo mais cedo? Tá desmotivado, né? Tá desmotivado, exatamente. Tá desmotivado. Escutei muito isso, cara. As pessoas respeitam mais. O cenário que eu estou agora, então, para mim, é melhor ainda, porque as pessoas são muito mais... respeitam muito mais os horários, as reuniões. Eu consigo sair no meu horário tranquilamente, nunca precisei... Já tem uns 4 anos que não precisei fazer hora extra. Né? Mesmo trabalhando por conta própria, não precisei fazer hora extra. Começo no meu horário, termino no meu horário e acabou. Então, assim, eu acho que essa questão do horário é mais respeitado aqui. E aí vem a questão do clima novamente, para responder essa pergunta. Você vai entender que entre o mês de agosto, no mês de finalzinho de junho, até início de setembro, muita coisa é mais devagar. Porque muita gente entra de férias, muita gente prefere priorizar as férias, né? Os projetos muitas vezes são parados, novas iniciativas são paradas, porque é o período de férias das pessoas. Porque as pessoas valorizam muito as férias, valorizam muito o verão. Né? O verão, o período do verão é um período escasso. Então, por as pessoas valorizarem mais o período do verão, acabam trabalhando menos durante o período do verão. Eu lembro quando eu montava plano de capacidade, sempre que chegava entre julho a agosto, o plano de capacidade é lá para baixo, né? Porque muita gente de férias. Isso é prioridade, pronto, né? Interessante, isso você bom. Colocando no lugar dele, você entende. O cara mora na Alemanha, 3 horas da tarde está escuro, começa a chover, está nublado, então realmente vamos valorizar o período de sol que você tem. Que legal. Olha só, tem uma pergunta aqui, cara, que acho que você vai gostar bastante. Ó. Aqui, ó. Aí acho que é a mesma pessoa, o Pedro Dias. Depois a produção confirma se é o Pedro Dias. Ele falou, aqui começa muito bom. Aí a pergunta é assim, existe alguma entidade no Brasil que é dedicada a apoiar a recolocação de brasileiros na agilidade na Europa? Nunca ouvi falar disso. Respondendo diretamente, eu nunca ouvi falar disso. O que acontece são as próprias empresas, né, que devido precisar muito do profissional, elas têm um pacote de relocation package. Estou sendo redundante, né? É isso mesmo, um tudo bem. pacote de relocação, né? E muitas vezes esse pacote de relocação aí você tem que analisar. O pacote de relocação, às vezes, ele cobre 2 meses até você encontrar a tua própria casa, ou às vezes o pacote de relocação encontra a casa para você, às vezes cobre o seu custo de deslocamento e da sua família. Então, tem empresas que, dependendo do nível de necessidade que ela tenha e do seu valor como profissional, se você for um profissional muito raro, que ela realmente quer, ela precisa,
ela custeia o pacote de realocação e ela cuida desse processo para você. Né? Você vai chegar aqui já com casa, com tudo organizado, né? Independente do país que você for, né? Depende do pacote de realocação, depende da empresa. Mas nunca ouvi falar de nenhuma entidade que ajuda nesse processo, até porque eu acho que não seria interessante, né, para um país, uma entidade ajudar profissionais a saírem do próprio país, né? Sim, sim, isso é verdade. Por isso eu estou dizendo, essa pergunta é boa, porque você vê, às vezes, a expectativa das pessoas, tá? Uhum. E é legal a gente ter episódios assim, aqui no Digital Edu, para esclarecer, tá? É básico, cara. O Brasil não quer exportar as pessoas, elas querem, poxa, que as pessoas fiquem aqui no Brasil. Mas você falou uma coisa bem legal: nem todo mundo vai conseguir fazer esse apoio da realocação, vai depender do valor, né? Do que você é necessário. Por que você é necessário que eu possa te ajudar na realocação? E é difícil, não é uma coisa fácil, né, cara? Eu acho que a maioria das realocações, no caso, realocações não, as pessoas vão aí, que nem o teu caso, você foi aí, foi entrevistado e tudo, mas não houve esse apoio, né? Ah, vou ficar 2 meses, pago 2 meses para você, e você, depois a empresa paga. Isso aí acho que está muito difícil Engraçado, acontecer. desculpa, mas engraçado que a própria empresa que me trouxe, ela não teve relocation package, ela não pagou pela minha passagem, não pagou pela. Ela só cuidou do processo de visto, né? Sim. Só isso que foi. E cuidou aqui da minha documentação quando eu cheguei. Você tem que fazer alguma documentação, abrir alguns documentos aqui, né? E ela cuidou dessa parte. Mas para um outro amigo meu, que também morou em Curitiba, que trabalhou comigo no projeto Curitiba, mas ele é developer, se não me engano, developer iOS. Ela Sim. pagou a passagem dele, né? Mas também é outro esquema também, né? O cara bem específico, né, cara? Exatamente, depende do nível de necessidade da empresa e do seu valor. Eu tenho amigos meus que moram na Suíça e a empresa levou ele de Curitiba para a Suíça com tudo pago. Não precisa se preocupar com nada. É ele e da esposa dele, né? Não Sim, precisa se sim. preocupar com nada. Recentemente não, tem um ano isso, um outro colega meu que eu indiquei para a vaga de Scrum Master, ele veio, a empresa pagou a passagem aérea dele, pagou estadias para ele durante um mês no hotel, até ele conseguir arrumar a casa. Porém, não se adaptou, não conseguiu arrumar a casa e voltou para o Brasil. Mas a empresa Caramba. pagou a passagem e pagou a hospedagem, né? É o risco que acontece, né? Por isso que algumas empresas eu acho que não devem fazer isso. Inclusive, voltando o André Suman, eu conversei com ele e falei assim: André, como é que você foi parar nos Estados Unidos? Você sabe como é que ele foi parar nos Estados Unidos? Você sabe? Se eu não me engano, a esposa dele foi fazer Isso uma aí. graduação lá, né? E ele foi também. Isso. Ele não estava projetando aí, a esposa dele que foi. E levou ele, né? E ele estava numa empresa, que é uma consultoria aqui, a consultoria, não, ele já ia se desligar da consultoria, eu falei, não, vai lá que de repente você vai ter cliente lá, ou de lá para cá, né? E ele foi na boa, legal isso, né? Bem bacana. A parada é o seguinte, ô Wagner, já estamos com 48 minutos aqui, tá? Eu queria chamar a produção aqui. Produção, cadê a produção? Nos socorre aqui, né? Porque já estamos chegando no final desse momento aqui, né? Que é em torno de 1 hora. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta, né? O pessoal, doutor Wagner, que é Wagner para coincidência também. Drummond, fala aí, Drummond, meu camarada. Estamos com 50 minutos, quase 50 minutos aí. E aí? Maravilha, excelente. Viu as Bom novidades bate-papo. aí, né? Bom bate-papo. Eu já tive a experiência de morar fora do Brasil também, mas não nesse universo. É uma experiência maravilhosa aí como cultura, né? Morei 2 anos nos Estados Unidos, eu tenho um bom tempo, então a cultura, a gente aprende coisas novas, é bem interessante. E Muito legal. dizer aí quando você está na área que você atua, na agilidade, melhor ainda, né? Eu vi a resposta que você deu aí para o Pedro Dias. As pessoas primeiro têm que se colocar dentro das áreas, né? E buscar as oportunidades, buscar empresas que estão aí com demandas externas, né? Não, e uma coisa, o Wagner, os dois Wagner, o Drummond e o Leão, né? A parada é o seguinte, cara, e outra coisa também que a pessoa tem que se adaptar à cultura local, né, cara? Uma coisa, eu vi assim uma coisa recentemente, eu vou contar para. Eu até postei um videozinho no meu WhatsApp, é aquela cultura. Nas minhas férias, né, saí e fui lá para Londres. Aí eu estava reparando
os sinais, né? O wait, né? Para você apertar para você atravessar. Cara, realmente, depois você para pensar, tá certo, cara. Por que eu tenho que sair correndo, atravessando? Eu notei que as pessoas, não tinha carro nenhum passando, mas as pessoas não atravessavam, ficavam ali, entendeu? Aí foi interessante, que eu até comentei com a minha esposa aqui, na rua principal ali do bairro que eu estava, onde é perto do metrô, algumas pessoas pulavam para o outro, para lado para o outro e tudo, mas eram poucas. A maioria das pessoas justamente. E eu fui andar dentro dos bairros lá, cara, 7 horas da manhã, sem brincadeira, fiquei até com vergonha. Eu parei num sinal, né? No... Cara, tinha uma senhorinha aqui, não tinha nem carro nenhum, amigo. Eu avancei assim, eu pum. E eu fiquei com uma dor na consciência. Falei, cara, a mulher vai falar, com certeza, esse cara não é daqui. Não tinha ninguém, era 7 horas da manhã, cara. E eu postei justamente um vídeo no meu WhatsApp fazendo isso. Cara, estou esperando aqui, né? Essa ansiedade, às vezes, do brasileiro, não sei, de uma cultura diferente, até a velocidade do ônibus era devagar, até, né, não, você parava no ponto, esperava um tempão, assim, e depois saía, isso tudo um ritmo diferente, cara, a gente aqui nesse corre-corre, nesse oba-oba é fogo, né? Mas fala aí, ô Drummond, diga aí, meu camarada. Então, ó, as pessoas estão tão tímidas aí com perguntas, gente. Vamos contribuir com a turma, né? Dá algum recado aqui pro pessoal, Ibson? Sim, sim. Ó, como a gente tinha combinado, a Digital Edu, as lives que acontecem diariamente, foi a última semana que nós abrimos aí na rede social. Então, para quem fizer sentido participar com a gente aqui, é gratuito, tá? Basta você escanear o QR Code que está aí na tela e vir para a Digital Edu, vem na plataforma, acesse aqui, porque os conteúdos eles vão ficar disponíveis para vocês também dentro da plataforma, ok? E por que a gente está trazendo as pessoas para cá? Aqui nós pretendemos, durante os encontros, trazer mais benefícios para vocês, tá? Então, estamos criando a comunidade interna de cada tema, né? Lembrando que na segunda-feira é gestão de projetos, na terça, carreira, inclusive para quem aí, né, fazer um merchan aqui dentro da agilidade, para quem aí tem o conhecimento, gosta aí do universo das franquias, teremos aí um bate-papo desmistificando um pouquinho sobre empreendimento com franquias. Na quarta-feira, temos inovação e tecnologia. Na quinta, liderança com o grande Antônio Muniz. Na sexta-feira, amanhã, com dados, ou seja, é o universo dos dados, governança, gestão, vários aspectos aí, de gestão de dados, e fechando com chave de ouro, né, nos sábados de manhã, às 9 horas, com o grande Ibson Cabral. Em breve, vamos criar também outros temas ao vivo na parte da manhã, todos os dias, segunda a sexta, né? Então, aqui a ideia é trazer conteúdos para vocês de relevância dentro dos universos que acabam se entrelaçando, né? Agilidade, inovação, tecnologia, carreira, ou seja, tudo está ali ligado uma coisa com a outra. Então, vem para cá, né, para Digital Edu, para poder adquirir esses novos conhecimentos e aproveitar futuros benefícios que nós vamos deixar aqui para vocês, tá? Vamos ter várias coisas de sorteio semanalmente aqui, dando um spoiler, estamos preparando aí algumas novidades, então vem para cá. Vem para cá e contribui aí com o seu conhecimento também. Você que está aqui agora com a gente também, pode ser um entrevistado, pode ser um palestrante aqui. Assim que você acessa a Digital Edu, tem uma aba chamada Digital Edu ao vivo, na parte superior, no menu, e ali você pode reportar uma ideia de conteúdo. Então, você pode reportar uma palestra, pode reportar um case, pode reportar uma mesa de debate, pode reportar aí a vontade de ser entrevistado, né? Contando um pouquinho da sua história e tudo mais. Então, aqui a gente deixa aberto para vocês também poderem contribuir com o conteúdo. Então, os participantes também podem estar junto com a gente aqui ao vivo, tá? Bem bacana. Isso aí. Legal.
futuramente mais novidades, tá, Ibson? Que legal, bacana, né? Bem legal mesmo. Eu queria agradecer aqui o Drummond, o nosso amigo Leão, meu camarada. Já conhecemos bastante tempo, tá? Eu quero agradecer a sua presença aqui na Digital Edu, né? Que eu acho que é uma plataforma, né, que dá um diferencial, vai dar um diferencial aí, né, cara? Vamos trazer mais gente aí para a gente abrilhantar, vamos dizer assim, essas manhãs de sábado aqui, né, no Rio de Janeiro e para o mundo, né, cara? Trazendo pessoas de fora daqui a pouco vai ser de fora do planeta, né? Que o Elon Musk está fazendo lançador para Marte, amigo. E você sabe que o Spotify, cara, no Spotify, ele tem, assim, aonde você tem o teu alcance, a audiência. Sabia que tem planeta também? Além do... Tem lá, você pode... Chegou lá? Ainda não, mas você tem uma área ali que você vê a audiência e estão nos outros planetas também. O cara já é visionário, cara, já mandou logo, ó, vamos botar lá, tem Marte, Plutão, tem a opção de planeta que ainda não tem audiência, mas ele indica que vai ter, né, em algum momento. Então é isso, Wagner, o recado está dado, perfeito? O horário está tranquilo? Perfeito. Então beleza. Então fique aí, galera, que a gente vai já para os minutos finais. Não sai correndo, Wagner. Antes de você até... Wagner, que eu digo, o Leão, né? Você quer dar o último, assim, uma dica de... Já deu várias dicas aqui, né? Mas para fechar aqui, o que você pode dar um pitch aí de 1 minuto para essa galera que vai escutar a gente daqui a pouco também, vai estar escutando agora? O que você pode... Ó, vou deixar vocês aqui, então, para finalizar, Valeu, tá? Valeu, Drummond. Fica tranquilo. Eu acho que a gente pode fazer um recap rápido, né, de 1 minuto aí. Primeiro, obrigado também pelo espaço, eu gosto de contribuir. Muitas coisas que eu contribuo hoje eram coisas que eu gostaria de ter recebido, conteúdo que eu gostaria de ter recebido anos atrás, né, nesse processo de preparação. Acho que o grande recap aqui é tenta melhorar a comunicação, mas sem perder a brasilidade. Gerencia suas expectativas em relação ao cenário internacional. Nem tudo aqui é tão maravilhoso, mas isso também é bom. Significa boas oportunidades para você que já tem experiência. E o terceiro item, antes de qualquer ponto, se você deseja morar fora do seu país, é muito importante você absorver o máximo de conhecimento sobre a cultura local, sobre a geografia local, para você não se frustrar. Perfeito, cara, isso é muito importante, é verdade, cultura é tudo, né? Então vamos dar um tchau e não sai correndo aí que a gente vai fazer um feedback depois, nos bastidores. Vou botar aqui a nossa vinheta de término e vambora, gente! Tchau, tchau, até semana que vem!